revezando aqui os celulares da minha esposa e o meu, porque o meu tá com a memória sobrecarregada. Vocês vão perceber a diferença pela qualidade do vídeo. Tive que diminuir um pouquinho a qualidade de tirar de HD porque estava pesando muito, beleza? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí, galera. Capítulo 2 da Justiça da Infância e da Juventude, beleza? Artigo 100, deixa eu ver, vamos passar aqui, deixa eu ver. Artigo 146. A autoridade judiciária que se refere a esta lei é o juiz da infância e da juventude ou juiz que exerce essa função. Até falei isso no final do vídeo anterior, né? Que é o juiz da infância e da juventude, como pode ser também um juiz que vai estar exercendo aquela função no momento, tá? Na forma da lei da organização judiciária local. Porque às vezes pode não ter um juiz ali, mas ele pode ser nomeado, tá? Momentaneamente para substituir, tá bom? Artigo 147. A competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente à falta dos pais ou responsável, ou seja, sempre vai ter as audiências, tudo que diz respeito a um processo de uma criança ou do adolescente no domicílio dos pais, do responsável dele, beleza? Não havendo o pai identificado ou os pais não sendo encontrados, vai ser no domicílio onde o adolescente estiver cumprindo ali uma medida socioeducativa, onde ele se encontrar, ou no abrigo onde ele se encontrar. Beleza? Parágrafo segundo, a execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável ou local onde se sediar-se entidade que abriga a criança ou adolescente, também ligado aí ao inciso 1. Tá? Parágrafo 3º, em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão que atinja mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora de rede, tendo sentença eficácia para todas as transmissões ou transmissoras do respectivo estado, retransmissoras do respectivo estado. Artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para, inciso 1, reconhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração do ato infracional atribuído ao adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Inciso 2, conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo. Beleza? Lembrando que quem pede é o Ministério Público, mas quem concede é a autoridade judiciária competente, tá? Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais difusos ou coletivos, afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 209. 209, nem chegamos ainda lá. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente, do artigo 98, como a gente já reviu ele anteriormente, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 98 está lá na página 50, para ficar mais fácil de fazer a revisão. Suprir a capacidade, na linha C do parágrafo único, suprir a capacidade ou consentimento para o casamento, tá? Isso quando, vamos dizer, ali é menor de 18 anos, por exemplo, com 16, 17 anos, o juiz ele também pode assinar, tá? Ali autorizando o casamento do menor, tá bom? Pode sim casar com 16, pode casar com 17, sendo menor de 18, pode casar. O juiz é quem autoriza, tá bom? É preciso um processo, mas o juiz autoriza. Conceder a emancipação nos termos da lei civil quando faltarem os pais, ou seja, o adolescente ele se vira por conta própria e o juiz ele pode conceder a emancipação daquele adolescente quando faltarem os pais dele. No artigo 149, compete à autoridade judiciária disciplinar através de portarias ou autorizar medida mediante alvará
a entrada e permanência de criança ou adolescente acompanhado dos pais ou responsável em estádios, ginásios e campos desportivos, bailes ou promoções dançantes, boates congêneres, casa que explora comercialmente diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos, teatro, rádio, televisão. 2. Participação da criança e adolescente em espetáculo público e seus ensaios. A linha B, certames de beleza. Parágrafo 1º, os fins do disposto nesse artigo, a autoridade judiciária levará em conta, entre os outros fatores, a. os princípios da lei, B. as peculiaridades locais, C. existência de instalações adequadas, C. o tipo de frequência habitual do local, e a adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes, e F, a natureza do espetáculo. No parágrafo 2º, as medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. Então aqui diz que o juiz ele autoriza, ele é competente a autoridade judiciária para permitir tudo isso, embora a gente não vê ninguém pedindo esse tipo de autorização. Pedido de autorização para a criança frequentar estúdios de beleza, estúdios de fotografia, cinematográficos, teatro, rádio, televisão, essas coisas. Né? A gente não vê muito isso acontecer. Quando você vê pai levando o filho no estádio, você acha que os pais estão pedindo autorização judiciária? Não estão. Mas a autoridade judiciária tem essa competência. Então é bom você seguir pelo que a lei está dizendo. Se compete à autoridade judiciária autorizar isso, então compete a ele. Saiba o que a lei está dizendo, entendeu? Não vá pela sua cabeça, porque não é a nossa cabeça que vai mandar na prova. O que vai mandar na prova é o que está escrito na lei e como está escrito, beleza? Artigo 150. Cabe ao poder público, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção de equipe interprofissional destinada a assessorar a justiça da infância e da juventude. Equipe interprofissional é aquela equipe que acompanha a criança ou adolescente, ou criança que é vítima de maus tratos, de abuso, ele acompanha ali na sua, vamos dizer assim, tanto no processo quando ele está em abrigo, como ele está em momento de restituição do poder familiar, reintegração ali, ele vai acompanhar se aquela criança está se readaptando direitinho e acompanha também o menor infrator, no caso, quando ele está em liberdade assistida. A gente comentou isso uns 2 vídeos atrás. 151 compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem conferidas, que lhe forem reservadas, na verdade, pela legislação local, fornecer subsídio por escrito mediante laudos ou verbalmente na audiência, ou seja, tudo que ele acompanhar sobre aquela criança ou aquele adolescente, ele pode fornecer aqueles dados por escrito ou verbalmente durante a audiência, quando ele for ouvido. Sempre o profissional da equipe interprofissional que acompanha a criança ou adolescente, ele será ouvido em audiência pelo juiz e diretamente pelo Ministério Público, tá bom? Porque é ele quem fornece aí tudo que é pertinente à vida da criança e do adolescente, tudo que ele acompanhou, tá bom? Aqui, parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliação técnico exigidos por esta lei, ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito, ou seja, se faltar algum profissional para essa equipe, o juiz pode então nomear um perito para acompanhar aquele caso. Seção 2 da perda ou suspensão do poder familiar. A gente vai aqui no artigo 155, o procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público. Provocação do Ministério Público será o seguinte: algo chamou a atenção do Ministério Público, um conselheiro tutelar, ou uma pessoa da equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, na verdade, né? Ou multiprofissional,
chamou a atenção do Ministério Público vistas para aquele processo da criança e do adolescente, tá bom? De que não tem como ele voltar para a família natural ou que na família natural ele está sofrendo abuso, precisa ser retirado. Então vai ser analisado ali o procedimento pelo Ministério Público que sendo provocado levará para o juiz da infância e da juventude, tá bom? Porque só o juiz da infância e da juventude é que pode decretar a suspensão, tá? Ou o total fim do poder familiar sobre a criança. No artigo 156, a petição indicará uma autoridade judiciária que for dirigida, um nome, o estado civil, profissão e a residência do requerente e do requerido, tá? Do requerente, quem está pedindo aquilo ali, tá bom? Nossa, deu uma entalada aqui. Dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público. 3. A exposição sumária do fato ou do pedido. Lembra que é sempre vedada, tá bom? Só vai ser exposto para o juiz e para o Ministério Público qualquer ação de criança e adolescente. As provas serão produzidas oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Artigo 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. Não diz que pessoa, só diz que tem que ser uma pessoa idônea, às vezes indicada, tá, pelo profissional da equipe interprofissional ali, seja um parente, seja de repente até um amigo da família, tá bom? Durante esse processo. Mas lembre que aqui, ó, mediante termo de responsabilidade. A pessoa está assinando um termo de responsabilidade que ela vai cuidar e se responsabilizar por aquele adolescente por determinado período. Vamos descer lá no artigo 158, no parágrafo 3º, quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado, tá? Deixa eu ver aqui. Isso no caso do adolescente infrator, tá bom? Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeitas de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou em sua falta qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora de designar nos termos. Porque o que acontece? Sempre que houver um processo do menor infrator, vai haver uma intimação para retornar, tá? Aí o oficial de justiça que vai entregar, seja para o menor infrator ou seja também para os pais dele, no caso de uma criança ou adolescente que sofra algum tipo de abuso. Então o oficial de justiça vai lá por 2 vezes, não encontrando ninguém, ele vai procurar uma pessoa, um vizinho, e vai notificar o vizinho para avisar que ele retornará num dia útil aí posterior, tá bom? E não encontrando isso aqui, ele vai passar para a autoridade judiciária, e aí o caldo vai começando a engrossar a partir de então. Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local certo ou não, local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 dias em publicação única, ou seja, não foi encontrado de jeito nenhum pelo oficial de justiça, vai ser citado no diário oficial, o nome dele vai aparecer lá, a intimação, tá bom? No prazo de 10 dias. Dispensado o envio de ofício para a localização. Não vai mais enviar ninguém, não vai mais enviar documento, não vai enviar carta, não vai enviar nada. E eles vão ser obrigados a acompanhar no diário oficial. E se não houver isso, o juiz pode mandar buscá-lo de forma coercitiva, ou seja, com o uso da força policial, tá bom?
Deixa eu ver, vamos lá para o artigo 163. O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias. Caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir o esforço para preparar a criança dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente com vistas na colocação de família substituta. Então, o processo com prazo máximo para a conclusão do processo de perda ou suspensão do poder familiar, tá? Será no máximo de 120 dias. Começou o processo hoje, daqui 120 dias, dentro desse prazo, ele tem que se findar o processo, tá bom? Tem que se findar o processo. Então, caberá ao juiz aqui, no caso de notória inviabilidade da manutenção do poder familiar, não havendo mais como manter o vínculo familiar da criança com seus genitores ou com sua família extensa, então o juiz tem o prazo de 120 dias para decretar ali a perda do poder familiar. No parágrafo único, a sentença de decretar a perda ou suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança e do adolescente. Ou seja, isso também lá no registro da criança e do adolescente vai ser averbado, vai ser marcado e registrado ali. Então, toda vez que o registro daquela criança ou daquele adolescente for apresentado em algum local, vai saber ali que o poder familiar foi extinto, tá bom? Então, para qualquer processo, isso aí já para marcar se aquela criança está com um pai ou responsável, se ele vai num hospital, por exemplo, vai estar lá a certidão da criança que foi pedida, vai estar dizendo que o poder familiar foi destituído, então, ou seja, ele não pode estar com o pai ou com a mãe. Tá? No caso da criança já estar em família substituta por motivo de adoção, ele vai ser elaborado uma certidão nova. Então não corre risco dos pais dos pais atuais ali, vamos dizer, né, dos pais adotivos entre aspas, correrem esse risco de é uma criança aqui que com os pais, mas o direito dos pais o poder familiar foi suspenso, então esses pais aqui estão cometendo um crime. Não, quando ele for adotado, a criança ou adolescente for adotada, ela já vai ter ali direito a uma certidão nova, inclusive se quiser com um nome novo, tá bom? Vamos lá, para a gente poder encerrar outra parte. Artigo 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no artigo 32, quanto à adoção, o contido no artigo 47, parágrafo único, a colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita no programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo de 5 dias. Artigo 171 da apuração do ato infracional atribuído ao adolescente. A gente começa a entrar então numa parte mais séria e que cai em prova. Artigo 171. O adolescente é apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Então marque, se o adolescente for apreendido por ordem judicial, ele vai ser encaminhado diretamente para se apresentar à autoridade judiciária. Beleza? No artigo 172, você pode, cuidado para não se confundir, que são muito parecidos. O adolescente é apreendido em flagrante de ato infracional, não é flagrante delito, é em flagrante de ato infracional, será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Então, no 71, ele foi apreendido por ordem judicial, será apresentado ao juiz. Se ele for apreendido em flagrante de ato infracional, ele será encaminhado à autoridade policial. Beleza? Deu para entender essa parte, né? Não se confunda, anote aí para você não se confundir na sua revisão. Artigo 173. Em caso de flagrante delito, de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa da autoridade policial sem prejuízo no disposto no artigo 6, parágrafo único artigo 6, artigo 106 e artigo 107, deverá
Lavrar o auto de apreensão, ouvido as testemunhas e o adolescente. Ouvido os dois, tá? Tanto a testemunha quanto o adolescente. 2. Apreender os produtos, os instrumentos da infração. 3. Requisitar os exames ou perícias necessárias à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. No artigo 174, comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela justiça policial. Então, grave bem isso. Compareceu no local onde o adolescente está mantido, foi apreendido, comparecendo qualquer um dos pais ou um responsável dele, ele será prontamente liberado, vedado somente a liberação dele por um motivo em específico. A gente vai chegar lá. Ele será prontamente liberado pela autoridade policial sob um termo de compromisso e responsabilidade pela apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia ou sendo impossível no primeiro dia útil imediato, exceto quando pela gravidade, isso aqui está dizendo que ele vai ser liberado mediante um termo, tá bom? Um termo de compromisso de apresentar aquele adolescente, aquele menor infrator ao Ministério Público, porque ele vai ter que dar vistas ao Ministério Público para ter a sua audiência de apresentação, tá bom? Então, os responsáveis que saírem com ele da delegacia vão ter que assinar um termo, beleza? E aí ele tem que ser liberado de imediato, sendo impossível ser liberado de imediato, ele tem que ser liberado no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional, a sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para a garantia de sua segurança. Ou seja, lembra que eu comentei com vocês, de repente, se ele comete um ato muito violento, um ato de estupro ou qualquer ato que gere comoção social, então aquele adolescente ele passa a correr risco na rua, tá bom? Então, para sua segurança, ele pode permanecer ali, tá bom? No distrito policial ou dirigido a uma entidade que fique com o adolescente menor infrator durante o período que o juiz determinar para a proteção dele, porque se ele for liberado, ele pode sofrer violência ou ele pode ser até morto, tá bom? Então, para sua segurança, ele pode permanecer detido. No artigo 75, deixa eu ver, artigo 175, em caso de não liberação da autoridade policial, encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Parágrafo 1º, sendo impossível a apresentação imediata à autoridade policial, encaminhará o adolescente à entidade de atendimento que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Segundo o ECA também, marque e guarde bem essas partes dos prazos, pessoal. Nas localidades onde não houver entidade, preste muita atenção, na localidade onde não houver entidade de atendimento e apresentação far-se-á pela autoridade policial. A apresentação far-se-á por autoridade policial, a falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, ou seja, a presos maiores de idade, tá? Não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior, que são 24 horas. Ele pode ficar ali detido, guardadinho, tá bom? Vamos dizer assim, numa cela separada dos adultos, pelo prazo de 24 horas. 24 horas, tá bom? Não podendo passar esse prazo. Isso não havendo um local que seja indicado para
onde esse adolescente possa aguardar, tá bom? Então ele pode então aguardar no distrito policial, mas em cela separada ali dos adultos. Tá. Artigo 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física, mental ou sob pena de responsabilidade. Então, cara, essa parte é uma parte muito delicada que diz que o adolescente não pode ser transportado, vamos dizer, em viatura. Não pode ser transportado em viatura, não pode ser trancadinho ali no cofre da viatura. Então, porque isso aí pode prejudicar a sua formação intelectual, sua integridade mental, sua integridade física. Eu não vou falar aqui muito sobre esse assunto, porque isso pode não soar bem para os ouvidos mais delicados, beleza? Mas, resumindo, o ECA pede, inclusive, que a criança seja transportada, se possível, num veículo não identificado. Tá bom? A criança não, o adolescente, o menor infrator. Artigo 179. Apresentado ao adolescente o representante do Ministério Público no mesmo dia e à vista da autoridade do auto de apreensão do boletim de ocorrência ou relatório policial devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata a informação imediata e informalmente a sua oitiva, quer dizer, para o adolescente ser ouvido, e, em sendo possível, os seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. No parágrafo único, em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais, ou seja, aquele pai ou responsável que retirou ele da delegacia no dia que ele foi apreendido, assinou o termo de responsabilidade e não apresentou o adolescente no dia da sua audiência de apresentação, o Ministério Público vai notificar os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar com o concurso das polícias civil e militar, ou seja, o concurso quer dizer utilizar, fazer o uso da polícia civil ou militar para esse fim, beleza? Deixa eu ver o horário aqui que eu tenho que ir para o trabalho já. Deixa eu ver, o artigo 180, eu vou ler esse e a gente encerra para continuar no próximo vídeo, beleza? Senão eu vou me atrasar aqui. Artigo 180, adotadas providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá promover o arquivamento dos autos e conceder a remissão. 3. Representar a autoridade judiciária para a aplicação de medida socioeducativa. Beleza? Então a gente encerra aqui no artigo 180, daqui a pouco a gente dará mais continuidade. Beleza, pessoal? Até já aí, bons estudos, boa revisão, pessoal.